servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Agora Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, volta lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Até aí. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, diante de Ti eu me coloco, cônscio da minha pequenez e da minha limitação, diante da sua sabedoria. Senhor, pode fogo santo ainda descer do céu? Pode ainda vidas ser transformadas em pleno século 21? O Evangelho de Cristo ainda é tão poderoso quanto foi nos dias dos apóstolos? Oh Deus, confirma a Tua palavra, confirma o Seu testemunho. Oh Senhor, despeja da graça de Deus de forma que as pessoas que me ouvem sintam alegria no Senhor e na lei do Senhor. Que o deleite deles seja estar em Tua presença. Ilumina os textos que vão ser expostos. Traz compreensão ao Teu povo. Faz Teu reino avançar, Deus. Receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção, como eu disse aqui, que eu vou fazer algumas séries bíblicas no domingo, pela permissão e graça de Deus, eu quero dar sequência. A primeira delas foi sobre a depressão e a Bíblia. Hoje eu quero falar sobre o trabalho e a Bíblia. O trabalho e a Bíblia. Interessante que nós, apesar de sermos cristãos, redimidos, regenerados, nascidos de novo, transportados do reino das trevas para o reino da luz, nós ainda estamos no mundo. Jesus mesmo diz, não peço que os tire do mundo. No mundo estão, mas do mundo não são. Não os tire do mundo, mas os livre do mal. Apesar de tudo isso, estamos no mundo. E como cristãos, nós também somos cidadãos. Somos pessoas que devem cumprir com os nossos direitos. E como cristãos e cidadãos, nós estamos envolvidos com o trabalho, com o mercado de trabalho. A vida profissional, ela envolve também a igreja. E como profissionais também do trabalho, como crentes, o Senhor também deixou decretos, deixou mandamentos, para que o cristão obedecesse no que concerne o trabalho. Então você precisa saber, como cristão, qual deve ser a sua postura diante do seu trabalho. Como um cristão deve exercer o seu ofício profissional. Há aqui regras, há leis, há recomendações de como o cristão deve enxergar, bem como exercer o seu ofício profissional.
texto que eu abri em Gênesis 1, 26, livro este escrito por Moisés, fala da criação. Ele está narrando no primeiro capítulo a criação, que durou 6 dias. No 6º dia, ele vai criar a coroa da criação, ou seja, a obra-prima da criação, é o homem. E para criar o homem, ele declara aqui algo muito interessante. Façamos o homem, agora vamos criar o homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O que significa isso? São 2 palavras hebraicas. Imagem quer dizer tselen, semelhança demut. Não quer dizer que Deus fez réplicas idênticas, uma réplica idêntica a Ele. Ser imagem e semelhança de Deus significa que Deus, quando cria o homem, Ele faz que o homem seja o seu reflexo. Ser a imagem e semelhança de Deus significa refletir a Deus, ser semelhante, ter em si uma parte da essência de Deus. Significa que Deus, em seu caráter, em sua natureza, Ele comunica ao homem parte do seu caráter e parte da sua natureza. Isso significa ser feito à imagem e semelhança. Atributos, características do ser de Deus são transferidas para o homem no momento da criação. E qual é uma das características de Deus? Deus trabalha. Deus é trabalhador. João 15, 17, Jesus diz assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Isaías 64, 4 diz: porque desde a antiguidade, nunca se ouviu, nem se viu, de um Deus semelhante a este, que trabalha para aqueles que nele espera. Então, uma das características do ser de Deus é que Deus é um Deus que trabalha, um Deus de ação, um Deus de movimento, um Deus que trabalha. Isso está no caráter de Deus. O que eu compreendo aqui? Então, se eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, significa que eu herdei características de Deus. E uma delas é trabalho. O homem foi criado para trabalhar. Ser feito sua imagem e semelhança significa que em nossa composição, estrutura, está o trabalho, está o trabalhar. Nós fomos feitos para o trabalho. Trabalhar está em nossa constituição. Você pode ver isso na criação. Depois que Deus cria o homem, Gênesis 1, 26, em Gênesis 2, 15, a Bíblia diz que Deus pegou o homem, criou o jardim do Éden, a criação toda é feita no 5º dia, no 6º faltando o homem. O que ele cria? Árvores, ele cria frutas, ele cria animais, e ele cria um jardim. E ele coloca o homem nesse jardim. Veja só, ele criou o homem. Após criar, o que ele dá ao homem? Qual a ordem? Gênesis 2,15, colocou o homem para lavrar e guardar a terra. Colocou para trabalhar. Lavrar significa cultivar, arar, capinar, adubar, podar. Logo após a criação do homem, Deus deu trabalho para ele. Está vendo todo esse jardim? Você vai cultivar ele. Em Gênesis 2,19, Deus cria os animais e dá uma função para Adão. Você vai agora, criou toda espécie de animais selváticos, domésticos. Adão, você vai dar nome aos animais. Ofício, ocupação, trabalho. Ou seja, é para isso que você foi feito, para trabalhar. O homem foi feito para trabalhar. Veja só, trabalhar é muito mais que uma ocupação visando o financeiro. Trabalhar é refletir o caráter de Deus.
Por isso que em toda a Bíblia, Deus condena o preguiçoso e o vagabundo. Veja só em Provérbios 19:15, a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente, que é preguiçosa, padecerá fome. Eclesiastes 10:18, por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Preguiça. Provérbios 21:25, o desejo do preguiçoso o mata, porque suas mãos recusam trabalhar. Se você for consultar o livro de Provérbios, você vai ver que há centenas de referências ao preguiçoso. Porque a preguiça é contrário à natureza de Deus. A preguiça é contrário à ordem primária de Deus. A preguiça é contrária ao mandamento de Deus. Logo, a preguiça é pecado. Não trabalhar é pecado. Trabalhar com mãos relapsas, que a Bíblia, Provérbios também diz, também é pecado. Corpo mole é pecado. Trabalhar de qualquer jeito, pecado. Então, querido, quando Deus nos cria a imagem e semelhança dele, Ele nos cria para trabalhar. Então, eu quero que você, como cristão, entenda, aprecie essa preciosidade que Deus nos deu. Trabalho não é uma coisa que deve ser rejeitada, repudiada, trapaceada. O trabalho está lá no cerne da criação. E a igreja, o crente, deve entender isso e ser o melhor profissional no que faz. É pedreiro? O melhor. É pintor? O melhor. Sapateiro? O melhor. Dona de casa? A melhor. É estudante? O melhor. Faça com afinco, com competência, porque ali você está testemunhando do caráter de Deus. Mas isso foi constituído antes da queda. E depois da queda, o que aconteceu? Gênesis 2:15, Deus dá uma ordem. De todas as árvores e frutos dos jardins comerá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, não tocareis, porque o dia que comerdes, morrereis. Gênesis 3:6, o homem desobedece, Eva come, dá a Adão, e eles pecam, ok? Acontece o pecado, a queda. Qual é uma das maiores consequências da queda? No trabalho. Em Gênesis 3:17, o que acontece? Deus lança a maldição sobre Adão, e a maldição vem sobre a terra, vem sobre ela. Olha o que está escrito em Gênesis 3:17, abre lá para você ver. Gênesis 3:17, e Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comeste, maldita é a terra por tua casa, em fadigas obterá delas o sustento, durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. A maldição veio sobre o objeto de trabalho do homem. O objeto do trabalho do homem era o quê? Cultivar a terra. O objeto do trabalho do homem era a terra. E o ofício dela era cultivá-la. A maldição caiu sobre o trabalho. A Bíblia agora responde por que trabalhar é algo tão ruim. Por que nós temos tanta indisposição para trabalhar? Por que temos tanta dificuldade de gostar de trabalhar? Tanto conflito no trabalho, tanta intriga, tanta carteira dando baixa, tanta demissão, tanto aviso assinado, tanta intriga. A Bíblia dá a descrição, porque chega domingo, de tardezinha, a gente já tem depressão, que vai chegar segunda. Porque tem aquele espírito, olha que o sol se põe e fica meio rubro, já dá nostalgia, já dá aquele desespero, sabe? A maldição veio, por isso, quando o homem pecou, veja só, o trabalho deixou de ser um prazer, deixou de ser um deleite, a maldição vem, em fadigas obterá o seu sustento.
O trabalho passou a ser algo exaustivo, cansativo, que afadiga, que atormenta, que molesta a gente, por causa da queda. A terra agora produzirá cardos e abrolhos. Antes o jardim era todo fácil de se cultivar. Tudo que havia ali era saudável. Agora a terra foi maldita, encheu de mato, capim, espinhos. O homem agora vai ter dificuldade de cultivar, vai ter que ralar. A terra toda ficou cheia de ervas daninhas. Do suor do teu rosto comerás. Agora é através de muito esforço. Antes não, o homem cultivava algo de fácil obtenção alimentícia, algo que frutificava de maneira fácil. Agora não, é com muito suor, com muito esforço, com muito sacrifício. Pode ver a nossa carga horária, 8 horas no mínimo por dia, alguns 10, outros 12, um salário reduzido, um trabalho exaustivo, difícil, pesado, para ganhar o pão. E você vai trabalhar até voltar para o pó, vai trabalhar até a morte. Você pode ver hoje os aposentados, passam a idade, continuam indo, não conseguem obter o seu sustento, que a aposentadoria é pequena e trabalham até a morte, porque do pó vieste, para o pó retornará. E a última maldição lançou o homem fora do jardim, e disse, você vai ter que trabalhar fora, é uma espécie aqui de demissão. Deus demitiu o homem do jardim de Éden. Você vai procurar emprego, você vai ter que capinar nessa terra amaldiçoada e se virar e lá obter o seu sustento. Então aqui a Bíblia explica por que trabalhar é tão doloroso. Por causa da maldição, o trabalho deixou de ser um prazer. O trabalho passou a ser penoso, doloroso, por consequência da queda. O objeto de trabalho do homem, a terra que ele cultivava, foi amaldiçoada. É por essa razão que você encontra, muito difícil encontrar uma pessoa que gosta de trabalhar. Olha o contraste, domingo não é esse o sentimento que você sente? Domingo, tardezinha, 5h30, rubro. E sexta-feira? Você fica no relógio desde o meio-dia, sexta. Passa, trem, a hora não passa. Ai... É desse jeito, sexta. É ou não é? Trabalhar virou uma maldição. E o que acontece? Por causa disso, Deus teve que regulamentar o trabalho. Então ele vem com a lei de Moisés. Você vai ver na lei de Moisés que há vários artigos e leis no que diz respeito ao trabalho. Por quê? Por causa da queda, o trabalho ficou algo tão dispendioso que ele teve que ser cuidadosamente regulamentado. Você tem leis quanto à semeadura. Você não pode semear em qualquer dia, em qualquer época. Você não pode semear sementes misturadas. A lei da colheita, você não pode colher de qualquer forma. As espigas que caem no chão, você tem que deixar para os pobres. Você não pode atar a boca do boi que debulha, ou seja, o boi que está lá arando a terra, ele pode comer, então você não pode fechar e impedir que ele coma. Lei quanto a escravos, lei quanto a salários. Salário no Antigo Testamento era diário, eles eram diaristas. Leis quanto a emprestar dinheiro com juro, sem juro. Uma série de leis foram colocadas nos 10 mandamentos. Por quê? Por causa veja só, por que existiu as leis? Por causa do que se tornou o trabalho, ser penoso, dispendioso, o homem tenderia a trapacear, para trabalhar menos, para não trabalhar, para ganhar mais, para subornar, para corromper, porque o trabalho passou a ser algo que as pessoas queriam se livrar, se esquivar. Então, se era só pelo trabalho que se obtinha o sustento, eles queriam fazer uma forma de trabalhar menos, ganhar mais, trapacear. Então as leis tiveram que vir para regulamentar este ofício que não era mais prazeroso, e por não ser prazeroso, haveria uma série de trapaças, de forma que os homens estavam correndo, querendo evitar o máximo o trabalho. Nos 10 mandamentos, que é o resumo moral da lei, você encontra aí quase que 50% dos 10 mandamentos são relacionados ao trabalho. Quarto mandamento, por exemplo, a guarda do sábado.
que fala da guarda do sábado? Tal. Vou falar especificamente do sábado. Mas Deus diz, 6 dias trabalhará, e no sábado descansará, porque o sábado é o dia santo, o dia do Senhor. Nos 10 mandamentos já mostra qual que é a lei da queda. Vocês vão ter que trabalhar pelo menos 6 dias da semana. O que significava? Que talvez antes da queda, não era essa carga horária de trabalho. 6 dias trabalhará. O 8º mandamento, dos 10, diz, não furtarás. O que é isso? Está dizendo que eu não posso pegar o que é lei, mas está dizendo, não tem outra maneira de se obter o seu sustento. Você não pode roubar. Se você quiser possuir uma calça, um carro, uma camisa, você vai ter que trabalhar. O outro, 10º mandamento, não cobiçará o boi do teu próximo, a propriedade do seu próximo, a mesma coisa. Se você deseja algo, não cobice, não tente possuir o que é alheio, vai ter que trabalhar. Então os 10 mandamentos mostram que não há opção para nós. Se você quer seu sustento, se você quer ter como se manter, você precisa trabalhar. E tudo isso foi feito por causa da queda. As leis vieram regulamentar o trabalho. Então, igreja, mesmo antes da queda e depois da queda, não há lugar para o preguiçoso aqui na Escritura. Provérbios 13:4 diz, a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Então essa era a perspectiva antes da queda. Deus cria o homem em mais semelhança, um Deus que trabalha, cria seres que trabalham. Trabalhar é manifestar a natureza de Deus. Vem a queda, o que ocorre? O trabalho que era um prazer, se torna um desgosto. A terra é amaldiçoada, trabalhar é algo duro, através de suor, de empenho, até que venha a morte. O trabalho não se tornou mais algo prazeroso. Então vem a lei de Moisés para regulamentar. Uma vez que o trabalho não é algo atraente, as pessoas então iriam burlar, iriam trapacear no seu trabalho. Vem as leis para impedir isso. Os 10 mandamentos simplesmente testificam que a maneira de conquistar algo é trabalho. E Deus mostra em Provérbios, outros textos, que ele abomina aquele que não trabalha. Não trabalhar é estar contrário à natureza de Deus. Isso é para o preguiçoso, desculpe o termo, mas ele é muito conhecido no Brasil, vagabundo. Deus não gosta de vagabundos. Agora no Novo Testamento, qual é a perspectiva do trabalho no Novo Testamento? A lei, a maldição perdura sobre o homem. Ninguém gosta de trabalhar. É muito difícil. O que acontece? O trabalho de fato é uma maldição. Aliás, o trabalho não é uma maldição. De fato, a maldição afetou o trabalho e ele se tornou dispendioso. Mas no Novo Testamento, nós temos uma perspectiva diferente do trabalho. Por quê? Veio o Evangelho. Cristo morreu, ressuscitou, e Ele redimiu o seu povo. Quando Ele redime o seu povo, agora, através do arrependimento e a fé, nós recebemos novas naturezas. Somos regenerados, temos uma nova mente. Então, nosso conceito de trabalho muda. Deus confere graça, o trabalho continua sendo difícil. Não é porque você converte, seu patrão muda, daí o saco de cimento diminui. O saco de cimento continua pesando 50 quilos e o seu patrão continua sendo rabugento. Mas Deus nos confere uma graça para suportar os cardos e abrolhos. Nos dá uma graça para ver o trabalho com outra natureza, com outra ótica, e assim devemos fazer. Vamos ver rapidamente algumas perspectivas do trabalho para o crente, para o redimido. Veja, você é a igreja,
Você trabalha, seu trabalho é pesado. Como eu disse, o saco de cimento continua com 50 quilos, o seu patrão continua rabugento. E o trabalho continua produzindo cardos e abrolhos. Mas agora, você recebeu a natureza redimida. Como você deve olhar para este ofício que foi amaldiçoado na queda? Nós temos um primeiro princípio. O trabalho não deve visar seus desejos egoístas. Efésios 4:28 fala assim, ó, aquele que furtava, Paulo está dando uma recomendação do trabalho para a igreja. Aquele que furtava, não furte mais, antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Primeiro princípio para o trabalho, princípio do trabalho para a igreja. Nós não trabalhamos para realizar os nossos sonhos egoístas. Nós não trabalhamos por ostentação. A perspectiva nossa do trabalho, sabe qual é? Você trabalha e garante o seu sustento básico, e o restante é para você ajudar o mais pobre. É isso que está aqui. A ideia do Senhor, querido, para a igreja, não é que você trabalhe e que você granjeie fortunas, acumule riquezas. Tem gente que trabalha 10, 8, 10, 20 horas, só pensando em trocar de casa, de carro, cirurgia plástica, viajar para a Europa. Não é esse o modelo para a igreja. O modelo para a igreja é que você deve trabalhar, e se Deus te conferir uma remuneração razoável, você deve tirar aquilo que é do seu sustento, da sua família, e o que sobrar, você tem que investir nos pobres. Está aqui, ó. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir. Paulo está dizendo que eu devo trabalhar visando ajudar os pobres. Olha só, trabalhe com as mãos, para quê? Quer dizer, para que eu devo trabalhar? Para acudir ao necessitado. Gente, nós vivemos uma sociedade capitalista, materialista, opulenta. Você não trabalha para ostentação, para o materialismo. Você não trabalha para granjear fortunas. É para ajudar os pobres. É para ajudar o irmão desempregado. É para ajudar o jovem carente. É para ajudar aquele que está no leito de hospital. Não é para comprar uma casa 2, 3, 10. Não é para trocar de carro cada ano. Não é para comprar fortunas de coisa. Essa é a perspectiva do Novo Testamento para o trabalho. Eu vejo os jovens, estuda, rala, por quê? Porque eu quero ter uma boa profissão. Por quê? Porque eu quero ganhar bem. Para quê? Para comprar uma motona, um carrão, para viajar para o mundo inteiro. Não é essa a sua motivação para estudar. Não é essa a sua motivação para trabalhar. Não é essa a motivação para comprar um cofre e encher de cédulas. É para garantir o seu sustento e acudir os necessitados. Essa é a perspectiva do trabalho. Então, ou seja, com a queda, o homem fez do trabalho uma máquina de satisfazer o seu prazer. Com a regeneração, nós fazemos do trabalho um meio de acudir às necessidades do próximo. Igreja, nós estamos falhando na área social. Tem irmão que congrega com a gente que não tem dente na boca, que tem um sapato só, que tem uma torneira pingando faz 2 meses, o chuveiro queimado. Eu não estou falando de carro, não, estou falando de necessidade básica, estou falando de chuveiro, querido. Estou falando de uma coxa para dormir. E nós devíamos fazer isso, visitar uns aos outros. Deus, no julgamento, vai nos cobrar. Você sabia que o dinheiro seu não é seu? Já leu os Puritanos? Quem falou que esse dinheiro aí é seu? Você é mordomo. Você administra o dinheiro de Deus. O dinheiro que está com você é de Deus. E no dia do julgamento, ele vai pedir contas do que você fez com as cédulas que passaram na sua mão. Tanto dinheiro que passou em compra, venda, compra, dinheiro, salário, acerto. Você fez o quê? Perspectiva do trabalho é para ajudar os outros. Paulo não fala tendo o que comer, o que vestir, com isso contentais.
Mas é uma egolatria, nossa, é um egocentrismo, um egoísmo, é tudo centrado que é isso, gente? Eu já ensinei aqui, eu posso falar porque eu faço isso, eu posso falar tranquilo. Amar o próximo, cumprir esses versículos, sabe o que é? Quando você vai numa loja de roupa, comprar uma camisa para você, a hora que você pega, você lembra que tem um irmãozinho que não tem nenhuma, você compra duas, uma para você e para ele. Quando você vai no mercado e vai colocando linguiça calabresa, bacon, Yakult, vai, aquela coisa toda, só dá dor de barriga, veneno, aquela porcariada, faz a compra ficar cara, está lá. Lembra daquele irmão que é o terceiro dia que está comendo arroz com ovo, que eu gosto muito, viu? Me chame e faça ovo para mim que eu amo. Com gema mole, por favor. É se lembrar. Acho que eu vou tirar o Yakult, o Danone e a calabresa, para o outro ter arroz. Então essa é a perspectiva do trabalho. A visão bíblica do trabalho é para que tenha com que acudir o necessitado, a ajudar o necessitado. Paulo diz, principalmente aos domésticos da fé. Eu devo fazer. Que mais? Qual é a outra perspectiva do trabalho para o Novo Testamento? Primeiro, eu devo trabalhar não visando só lucros para mim, mas repartir com os outros. Nada quanto você ter conforto, ter coisa, desde que você ajude o outro. Para aqueles que não estão satisfeitos com o seu emprego, nós temos uma perspectiva diferente. Nós não ficamos reclamando, murmurando do emprego, gente. Agora essa mensagem é para quem recebeu uma alma redimida. Como você deve ver o emprego que você odeia? Efésios capítulo 5, abre lá, onde nós abrimos. Efésios 6:5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Presta atenção, esse texto aqui, Paulo está escrevendo para servos, a palavra servo é escravos. Havia mais ou menos 1 milhão de escravos na época que Paulo escreveu no Império Romano. E esse texto serve para funcionários, trabalhadores, é a mesma coisa. Qual é a postura de alguém que trabalha? Como é a postura de alguém, de um crente, diante do teu trabalho? Então, quanto a vós, trabalhadores, empregados, obedecei vosso Senhor com temor e tremor. O que ele está dizendo? Olha, no emprego de vocês, tenham reverência com o patrão de vocês. Respeitem o local de trabalho de vocês. Mesmo que seja ruim, Paulo está escrevendo, olha, lá na época da escravatura, lá com o seu feitor, com o seu dono, na casa dele, obedeça ele, ou seja, sirva ele com respeito, com reverência. Para nós está dizendo, mesmo que a maldição caiu sobre o trabalho, agora com um novo coração, mesmo não gostando, porque o seu trabalho não é tão ruim como ser escravo, tem como se comparar. Mesmo sendo ruim, respeite o seu patrão. Temor e tremor e obedecer é, obedecer, sirva, cumpra seu ofício, sirva seu patrão, sua firma, sua repartição, com respeito. Respeita o local de trabalho, respeita o horário, respeita o regulamento interno, respeita a autoridade investida no seu patrão. A ideia é essa. Não fale mal nas costas dele. Faça com desdém. Respeite aquele que Deus colocou para prover a você o sustento, que acolheu você, da onde vem sua renda. Faça isso, obedeça, sirva com reverência. Quantas pessoas fazem chacotas do patrão, resistem o patrão, desobedecem o patrão, desrespeitam o patrão? Não é assim para a igreja. Ah, mas você não conhece o meu patrão, você não é escravo, seu patrão não é um feitor, seu patrão não é seu dono, igual era aqui. E Paulo está dizendo, pode ser escravo, pode ser seu dono, um tirano, não importa. Não é assim o espírito do evangelho. Com temor,
na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, do vosso coração, depois o verso 6, fazendo de coração a vontade de Deus. Pegar as duas partes de coração. Primeiro, com reverência. Depois, como que eu trabalho? De todo o coração, gente. O que é isso? Aplica seu coração no que você está fazendo. Essa é a ideia. Faça com amor, faça com afinco. Vós, servos, servi ao Senhor na sinceridade de coração, fazendo de coração a vontade de Deus. Trabalhe com empenho, e aqui é na escravatura. Não importa qual é o seu salário, quantas horas você trabalha, não importa qual o seu cargo, a distância, quão ruim ele seja, o Senhor está dizendo que você não tem esse direito, que você faz com respeito e com o coração. Tem gente que é uma maleita, gente do céu, isso é pecado, isso está em desacordo com o mandamento. Atende o telefone todo o coração, limpa o banheiro com todo o coração, faz a comida com todo o coração, datilografa, onde que eu fui? Datilografa com todo o coração, digita, você está vendo, eu tenho speed velho, eu falo para vocês. Faz com todo o coração, gente. Quer ver? Quem já foi em um balcão de repartição pública nesse país e foi atendido rápido e com um sorriso? Levanta a mão. Quem já foi no NPS, no Detran, na Santa Casa e viu uma moça linda com sorriso? Pois não. As pessoas fazem com morosidade, fazem com mau coração, de qualquer jeito. Não é assim com os filhos de Deus. Trabalhe com alegria, empenhe-se, aplique-se no que você está fazendo. Querido, você é carimbador, 8º carimbador, lá do sótão do prédio, seja o melhor carimbador. Você é uma diarista, a melhor. Você é um estudante, o melhor. Aplica teu coração. Que mais? Verso 6, não à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, não à vista. O que ele quer dizer aqui? É aquele que faz certo só quando alguém está olhando, só quando está sendo monitorado, e o Senhor está dizendo, não faça isso. A ideia aqui também é, não seja desonesto. Quando você está sozinho, você é negligente. Ou seja, ele está trabalhando quando o patrão chega. Quando o patrão sai, quando não tem ninguém, ele não atende o telefone, ele não carimba direito, ele não faz nada, deixa passar. Ele é desonesto, ele fica cuidando dos seus assuntos pessoais, fica ligando para a namorada, ele sai para fazer coisas dele, porque o patrão não está ali à vista. Não, seja honesto, seja reto, seja íntegro, ainda que o patrão saia de férias, ainda que não tenha uma câmera, cumpra com o seu dever, ainda que você não seja pagiado, monitorado, sabe? Não à vista. Tem pessoas que entram no banheiro para deitar um pouco, tem pessoas que fazem corpo mole, tem pessoas que vão no banheiro 15 vezes, então, com a igreja não pode ser assim. Não seja desonesto com o seu trabalho, com o seu patrão. Ou seja, não faça de maneira correta apenas à vista. Que mais? Mas como servos de Cristo, fazendo de coração, servindo de boa vontade, como ao Senhor. Deixa eu ver, não como para agradar homens, mas como servos de Cristo. Sabe o que quer dizer essa frase? Olhe, faça de todo o coração, não à vista, para agradar homens, mas como servos de Cristo. Não trabalhem como ímpios, mas como servos de Cristo. É ímpio que burla, é ímpio que usa a internet da firma, é ímpio que rouba, é ímpio que sai mais cedo, é ímpio que sai mais tarde, é ímpio que tem que ser monitorado. Mas como servos de Cristo,
trabalhem com honestidade, mesmo na ausência do seu patrão. Que mais? Para agradar homens como servo, fazendo de todo o coração, servindo de boa vontade. Servindo de boa vontade. Como é que Paulo manda um escravo fazer isso aqui? Servindo de boa vontade significa, trabalhem com alegria. Gente, trabalha com alegria. Faz com alegria, com amor. Cantem, sorriam, atendam as pessoas bem, façam a faxina bem, façam o serviço de casa, o almoço, com alegria, porque o Senhor está te dando essa dignidade. Eu já ouvi uma frase, não sei quem citou ela, o trabalho dignifica o homem. Já ouvi uma cantora secular dizer, trabalhar é a melhor coisa do mundo. Faça isso como um ofício que o Senhor te deu, um ofício honroso. Você está transmitindo o caráter de Cristo, de Deus, trabalhando. Então, aqui ó, servindo de boa vontade, não faz maleita, não faz corpo mole, não faz ranzinza, rançoso, trabalha com alegria. Por quê? Como ao Senhor e não com a homens. Aqui está o argumento, está a causa de eu fazer isso. Porque é o Senhor que você serve. Meu é o ouro, minha é prata, diz o Senhor. Ele é teu patrão. Quando você está ali na frente do computador, quando você está dirigindo um táxi, um ônibus, quando você está fazendo um carreto, igual o irmão ali, quando você está na padaria, quando você está limpando a faxina, você é empregado de Cristo, você faz para Ele, é Ele que está, a câmera que está ali, é Ele, o patrão que está ali é Ele, você faz para Ele, para a glória dEle, para o avanço do reino dEle, para coroar Ele, você tem que pensar isso. Então, contente-se, olha, o Paulo está falando isso para escravo, escravo, seja um escravo com alegria, tenha temor pelo seu dono, trabalha como escravo de todo o coração, não faça bem feito só quando ele estiver lá, quando ele sair não entra na geladeira e pega a comida dele, não faça como um ímpio, faz com alegria, porque você está fazendo para o Senhor. E por fim aqui, o texto diz assim, verso 8, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. O que o Senhor está dizendo? Vocês terão uma recompensa. O Senhor vê isso. Vocês serão recompensados. O Senhor irá abençoar vocês nesse trabalho ruim, que essa carga horária difícil, com esse salário baixo, que esse patrão ruim, morando longe, sem condução, tomando chuva, com um patrão tirano. O Senhor disse, se vocês fizerem assim, vocês serão recompensados. Aí eu não sei como, pode receber um aumento, o patrão pode converter, você pode arrumar outro emprego, porque você foi fiel no pouco, você honrou o Senhor. Esta é a perspectiva do trabalho para a igreja. Quantos estão entendendo? Diz amém. E não é só homem não, mulheres também, para que fiquem as mulheres de casa. Olha só, mulher também trabalha. Tito 2, 3, 5 diz assim, primeiro, para a mulher idosa. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, mulher idosa, não caluniadora, não dada a vinho, mestras do bem. Para quê? Para que ensinem, trabalhem, as mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, seus filhos. Mulheres idosas, vocês devem trabalhar, vocês não devem ser maldizentes, não caluniadores, vocês devem ser santas e mestras do bem, e vocês devem ocupar de ensinar as mais novas, ir atrás das mais novas, ensinar as mais novas a costurar, as mais novas a cozinhar, as mais novas a tirar o verde do azulejo do banheiro, as mais novas a fazer isso, aquarar uma roupa, passar com quina, lavar o cabelo, tirar as lendas, tem que ensinar. Trabalho. Então a mulher idosa tem ofício. A jovem,
para que as jovens sejam moderadas, castas, boas donas de casa, trabalho, sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. As mais jovens têm que ser como Rebeca, elas não ficam de casa em casa não são paroleiras não, né? Então, as mais novas trabalham, as viúvas, 1 Timóteo 5, 13 e 14, e além disto, que as viúvas aprendam também e além disso, elas aprendem a andar ociosas de casa em casa, não só ociosas, mas também paroleiras, vem da palavra aqui, latina, falar muito, tagarelas, e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que essas viúvas jovens se casem, gerem filhos e governem a casa, trabalho, e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Está vendo? Até as mulheres têm que trabalhar com a casa, com os filhos, com os maridos, com as mais novas, com as mais velhas, virgens, jovens, idosas, viúvas, todas têm que estar envolvidas no trabalho. Gente, o trabalho reflete a natureza de Deus. A preguiça é um pecado contra Deus. Olha o que Paulo fala, 1 Tessalonicenses 3,10. Pois ainda quando estava convosco, isto vos mandamos, que se alguém não quer trabalhar, não coma. Vagabundo não come, preguiçoso não come. Tem que trabalhar, gente. Tem que trabalhar. E eu não vou nem abrir Provérbios 6, porque eu cansei de falar isso aqui em 20 anos no ministério. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo superintendente ou chefe, ajunta na cega o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando tu ficará deitado? Um pouco para cochilar, um pouco para bocejar. Agora vamos terminar. O trabalho na eternidade. Eita glória! Sabia que você vai trabalhar no céu? Você não vai escapar, você vai trabalhar no céu. Eu lembro que um dia eu falei pro meu irmão, ele falou assim, peraí, no céu a gente vai trabalhar? Eu falei, vai. Ele, quase que ele falou, então eu vou para o inferno. Eu achei que ele ia ficar numa nuvem deitado, vendo o arcanjo o Gabriel cantar para ele. Certo, ele achou, meu Deus, vai ter trampo no céu, meu filho, você vai ver. Ei, Gabriel, você está frito aí. Ai, e o Jonathan vai querer chegar lá, pastor, vou deitar nessa, não vai. Ai, meu Deus do céu, só Deus, mas calma, eu vou explicar antes que você desanima também. Deus do céu. Querido, primeiro, o trabalho antes da queda. Depois, o trabalho depois da queda. Terceiro, o trabalho na eternidade. Sabe o que eu aprendo aqui? O trabalho sempre existiu. Antes da queda, propósito de Deus que o homem trabalhasse. Depois que o homem caiu, propósito de Deus que o homem trabalhasse. E na redenção, quando ele entrar nos céus, ele vai trabalhar. Sempre foi o propósito de Deus. Deus é um Deus que trabalha, opera, age. Deus é um Deus de ação. Então nós vimos o trabalho na criação, o trabalho na queda, a lei de Moisés regulamentando, o trabalho na redenção, depois que recebemos um novo coração, agora o trabalho na eternidade. Vamos lá, abre comigo Isaías 65. Quem está cansando aí só de ouvir? Meu Deus do céu. Isaías 65, 17. Aqui Isaías fala do céu. Muitos usam esse texto para falar de milênio, mas não tem base nenhuma. Isso aqui está falando do céu. Olha só, Isaías 65, 17. Pois eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas,
Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio Nova Jerusalém, para Nova Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Ó, 21, está falando do céu. E eles edificarão casas e nela habitarão. Trabalho. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Trabalho. Verso 22. Não edificarão para que os outros habitem. Trabalho. Não plantarão para que os outros comam. Trabalho. Porque a longevidade do meu povo será como a árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das tuas próprias mãos. Trabalho. Verso 23. Não trabalharão de balde em vão. Trabalho. Nem terão filhos para calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor, e seus filhos estarão com ele. No céu nós vamos trabalhar. Quando Cristo falou, meu pai trabalha até agora, onde que o pai está? No céu. Os 12 discípulos vão fazer o que no céu? No céu, os 12 discípulos e as 12 tribos? Governar. O galardão que nós vamos receber, o que é galardão? É um ofício no céu, é uma posição no céu. Trabalho. Então, o trabalho transcenderá a eternidade. Ultrapassará a vida e a morte. Nós trabalharemos, porque nosso Deus é um Deus trabalhador. Aí você pensa, poxa pastor, mas a Bíblia não fala que nós vamos descansar? Poxa, trabalhar no céu, presta atenção, quando entrarmos no céu, seremos completamente redimidos. Não haverá esse estresse, essa nostalgia, essa fadiga, essa morosidade no céu. Apocalipse 21:4 diz assim, ó, lá no céu lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não vai haver tristeza. A morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que significa? No céu, o trabalho será um prazer. Será prazeroso, maravilhoso. Será glorioso. Irmão, a preguiça, falta de trabalho, destruiu Sodoma e Gomorra. Pode ver, o ócio destruiu. A preguiça, a libertinagem, destruiu Roma. A falta de trabalho faz definhar, destrói, além de ser um pecado muito grande. Não é com preguiça não de tocar não, né? O trabalho sempre existiu e sempre existirá. Irmãos, vamos fazer do nosso trabalho um motivo de alegria. Eu sei que você vai passar ainda intempéries, perseguições, é difícil. Mas saiba que você é um representante de Deus lá. E quando você trabalha, você reflete o caráter de Deus. Agora, sirva conforme Efésios 6, não à vista, com amor, com respeito, com alegria, porque você receberá a sua recompensa. Eu já vi muitos aqui, trabalhando em serviços muito hostis, mas que foram fiéis, e hoje estão em posição